Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Iniciemos, meus queridos irmãos e irmãs, este nosso encontro com o Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos celebrando hoje, dia 19 de setembro, sábado, o dia de São Januário, Bispo e Mártir. E o Evangelho que nós iremos ouvir hoje, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 8, versículo de 14 a 15. Naquele tempo reuniram-se uma grande multidão, e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sob pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com o coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós ouvimos este trecho do Evangelho segundo São Lucas, onde Lucas coloca que a semente é a palavra de Deus. Mas, para compreender este Evangelho, nós temos que fazer duas perguntas. Primeira, por que o reino de Deus não é aceito por todos? Por que tantos que aceitaram deixaram depois? Por isso que a resposta nós a encontramos nesta, podemos dizer assim, entre aspas, esta parábola e homilia de Jesus. Porque nem sempre a semente da divina palavra cai em bom terreno. Lucas mostra com clareza aqui isso, mostrando que a palavra é a boa semente, mas depende muito do terreno que ela encontra. E mostra aqui também a intenção do diabo. A intenção do diabo é que os ouvintes não cheguem à fé, não cheguem à salvação. Por isso, da tentação. Tentação para se afastar da palavra de Deus. Lembrando que a palavra, ela tem uma força irresistível. A palavra de Deus, ela nos atrai. E apesar do ser humano muitas vezes atrapalhar e retardar o desenvolvimento do reino de Deus, ele sempre vai progredir, ele sempre vai dar o seu fruto. Quantas vezes nós já não meditamos através da nossa imaginação como o mundo irá acabar?
Alguns dizem fogo, outros água, outros desastres, medonhos, mas daí que a gente se engana muito, porque a vinda do Filho de Deus no dia do juízo final, ela vai se dar como começou. O projeto de Deus começou no paraíso e deve terminar de novo no paraíso. Mas para isso, nós também temos que contribuir com o acontecimento do reino de Deus, o paraíso na nossa realidade. Mas como que isso vai acontecer? Quando o amor de Deus estiver em todos os corações. Enquanto houver ódio, enquanto houver rancor, enquanto houver violência, o reino de Deus, ele se retarda. Por isso que quanto mais nós incentivarmos o amor, quanto mais incentivarmos as coisas belas que Deus nos oferece, mais nós instalamos o reino de Deus no meio de nós. Por isso que Cristo opera no mundo através da sua palavra. Palavra, potência, que germina no interior da ação de Deus no nosso coração e exige aqui essa maturidade espiritual que falamos ontem. Tal maturidade nós a recebemos do Espírito Santo, lembrando aqui até o sacramento da confirmação, o sacramento da crisma. Queremos pedir hoje, meus queridos irmãos e irmãs, que nós tenhamos essa maturidade para acolher a palavra. Que o nosso terreno seja um terreno bom para que essa palavra possa frutificar. E que nos afastemos do diabo, porque o diabo não trabalha para a progressão do reino, o diabo atrapalha a nossa conversão. Louvemos o Senhor, porque nos dá a sua palavra, palavra de vida. Façamos neste momento, meus queridos irmãos e irmãs, a bênção da água. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre cada um de vocês, sobre sua casa, e tenham todos um ótimo sábado e um bom fim de semana.